Bíblia tem um princípio de consciência limpa, que é muito importante, tá? Quem é filho de Deus precisa estar com a consciência limpa. E muitas vezes isso implica da gente procurar pessoas para ou pedir perdão ou perdoar. E aí, continuando o texto, os irmãos não sabiam que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. Então José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Gente, imagina isso. Ele se afastou. José era chorão, tá? Eu acho que as emoções têm lugar e hora também na vida dos homens. E quando se recompôs, voltou a falar com eles. Aí acontece tudo aquilo que o Leandro já falou, ele volta para Canaã, o retorno do Egito com Benjamim. Ele foi testando os irmãos de várias formas. Ele precisava saber como estava o coração deles, se havia alguma emoção, alguma coisa sobre ele. Então, ouvindo o papo, vocês se lembram disso, né? Foi por causa do que nós fizemos com o nosso irmão, agora que a gente está sofrendo, que prendeu um dos irmãos. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui. Mas chegou numa hora que ele chega e ele fala: sou eu, José! Ele falou para os irmãos. Gente, aqui foi a revelação bombástica, né? Que ninguém estava esperando. Olha a ilustração também. A cara dos irmãos, o rosto de José. As emoções vieram à tona. As emoções também têm lugar. A gente precisa usar o nosso racional, né? Mas as emoções também têm um lugar. A gente não tem como sufocar. Agora, vamos fazer aqui uma tempestade cerebral. O que poderia acontecer se o José usasse a oportunidade para se vingar? Criatividade. O que ele podia fazer? Prendeu o irmão que eles levaram, né? Ficar com o irmão com ele. Isso. O que mais? O que ele podia fazer com os irmãos? Mandar matar, mandar prender. Podia fazer 1000 coisas. Ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o poder nas mãos, né? E outra coisa, gente, poder corrompe, a gente sabe disso, mas a gente precisa saber que muitas vezes Deus coloca poder nas nossas mãos e Ele quer nos testar, né? Ele podia fazer 1001 coisas aqui com os irmãos. Imagino só o que ele passou, né? Ao ser vendido, só isso já começou assim. Mas ele decidiu perdoar. E aqui eu faço uma pausa. Perdoar e amar, os dois, parte de uma decisão. Perdoar e amar é igual a decisão, tá? A gente não sente muitas vezes vontade de perdoar, nem de amar. Mas o que a Bíblia fala é que nós devemos perdoar uns aos outros, né? Uma vez que vocês se despiram do velho homem e se revestiram do novo, nós precisamos perdoar. E o perdão é uma decisão, não é uma opção, tá? Vocês podem imaginar agora, não, mas o tamanho da ofensa. Tá. Nós conhecemos lá num grupo lá do Morumbi também, uma pessoa que tinha visto matarem o irmão na frente dela. E quando a gente estava estudando sobre perdão, foi muito dolorido, né? Existem muitas ofensas muito difíceis. Mas o que José passou? Ele decidiu perdoar. Então, gente, parte de uma decisão. O amar também. A gente pode até depois fazer isso em outra oportunidade,
Porque há tanta gente, eu vou embora da minha casa porque eu não amo mais a minha mulher. Ou então, eu não amo mais a minha esposa. O amor também é decisão, tá? Então, perdoar e amar parte de uma decisão. E essa decisão é de querer obedecer a Deus. Agora, quando ele se revela, aí ele quer saber um monte de coisa, né? Será que o pai está vivo? Será que meu irmão está bem? Ele só viu aqueles lá? Meu pai ainda está vivo, mas aqui eu acho muito engraçado. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Gente, isso aí eu acho que foi de verdade. Fugiu. O que eles iam falar aqui, né? E muitas vezes a gente tem reações físicas, né? Consequência das nossas emoções. E aí o José, ele vai falar, cheguem mais perto. Coloque-se no lugar dos irmãos, não sendo um deles, mas olhando assim. Sabe quando a gente fala, queria ser uma mosquinha para ver isso de perto? Como é que os irmãos estavam, né? E quando se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão, agora cada um imagina a ênfase nas palavras, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, quando ele falou aquele agora, eu imagino que eles devem ter tremido das pernas, tudo. O que ele vai fazer, o que ele vai falar? Aí veio a continuidade do agora. Como é que ele vai? O que ele fala ali, gente? Quem pode ler para a gente assim? André, você está comendo, deixa eu ver quem pode. Eu queria alguém que lesse isso com emoção. Terezinha, vai lá. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Foi Deus. A percepção, gente, do que tinha acontecido foi Deus. Não foram vocês. Vocês podem achar que foram vocês, mas não foram vocês. E aí ele continua falando. Marcelo, por favor, a fome... A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Gente, isso é fantástico. A percepção de que era Deus dirigindo, colocando em cada situação, em cada ambiente ali. Eu posso falar uma coisa? Pode. Que foi nesse momento que ele foi colocado, que ele teve a consciência de por que tinha acontecido tudo aquilo na vida dele. Porque enquanto você está passando, você fica perguntando, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo comigo? Não estou entendendo. Por que Deus está fazendo isso? Isso. Aí chega uma hora que você fala, é por isso. As coisas vão se encaixando. Isso é demais, né? Mas foi exatamente isso, Terezinha, aquela percepção de parar, olha, tal. E quando estavam quase chegando, que aí depois acontece tudo aquilo, e manda trazer o Jacó, enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe as informações sobre o caminho para Gósen.
José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Dá para imaginar, né? Aí não tem como, as emoções vêm mesmo. O pai, tanto amado, que sofrera tanto por causa dele, né? E aqui, em Gênesis ali, depois, José passa as dicas para os irmãos da onde que era melhor eles morarem. Olha, vocês falem assim com o faraó, que aí ele vai reservar um espaço para vocês em determinado lugar, que ali vocês vão poder fazer exatamente a profissão, exercer a profissão de vocês ali, né? Que era tomar conta do rebanho e tal. Os egípcios não eram muito chegados nessa Não, situação. eles não eram. Não era, eles não gostavam. Então, eles queriam até poupá-los. Ali vocês vão ficar bem. Não vai ter nenhum egípcio gozando da sua cara, daquilo que você faz. Então, José queria que sua família ficasse bem acomodada. Isso foi também consequência do perdão. Ele podia aproveitar para se vingar aí. Subiu o microfone. Dá para ouvir? Dá. Tá bom. Então, aqui, gente, é muito importante a gente parar e enxergar a vida como José enxergou, né? Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. E Ele quer que a gente perdoe. O perdão é muito importante. Tudo que aconteceu foi consequência e resultado do perdão. Agora, dá uma paradinha. Isso foi lá atrás no Gênesis. Vamos entrar no túnel do tempo? Vem para o Novo Testamento. Vem para o Novo Testamento. Mateus 18, de 21 a 35, é um texto áureo sobre perdão. E o que a gente aprende? Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando, tá? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: olha o Pedro, Jesus, imagina eles andando na praia, conversando. A gente pode elucubrar, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pega contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, e aí ele vai fazer aqui uma comparação maravilhosa. O reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Ó, imagina, eu não tenho aqui a equivalência, mas é bastante. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Lembrando, é Jesus conversando isso com Pedro. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo, tudinho. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram tristes. E aqui, em vez de tristes, além do tristes, coloca revoltados, né? Sabe quando você se revolta pela injustiça que está acontecendo? Seja ela qual for, quando a gente assiste jornal, isso vem muito na gente. Então, o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse:
servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Nossa, Deus vai mandar a gente para a prisão se a gente não perdoar? Acontece que muitas vezes a gente mesmo se coloca na prisão quando não perdoa. Falta de perdão é uma prisão. Exatamente. Uma tortura diária. Exatamente. E a Bíblia coloca isso, né? A falta de perdão é uma tortura diária e é uma prisão. A pessoa que não perdoa está numa prisão. É muito interessante isso, né? A gente vê, porque todos nós vivemos neste mundo e aqui acontecem injustiças, muitas. E como é que a gente está lidando com elas? Como é que a gente faz em relação ao perdão? É aqui interessante, nessa parábola, Jesus se refere tanto ao perdão vertical quanto ao horizontal. Perdão vertical, perdão de Deus a nós revelado em Jesus na cruz e em nosso dia a dia. Ali na cruz, o Senhor pagou o nosso pecado, né? Ele nos deu o perdão ali. Agora, perdão horizontal é o perdão entre irmãos e deve ser estendido ao ser humano em geral. Isso aqui, nós temos Jesus. Quem não tem Jesus também precisa usar isso aí. É muito mais difícil, porque quem perdoa, no nosso caso, é Jesus que perdoa em nós. Dá para entender isso? A coisa é, nós temos alguém que perdoou os nossos pecados e nós devemos agir como Ele. Se Ele está dentro da gente, Ele nos ajuda a perdoar. Agora, uma pergunta aqui, qual deveria ser o resultado lógico de ser perdoado? Gratidão. Gratidão, o que mais? Facilidade de perdoar. Perdoar também. Gratidão, ser gratos. Replicar a graça. Replicar a graça é exatamente isso, gente. O perdão é isso. Eu não sei o que está vindo na mente de cada um em relação a perdão, mas Deus colocou ali na palavra dele aquilo que ele queria que a gente soubesse sobre isso. Você tem você vai ter uns papeizinhos nas mãos. O João Marcos vai distribuir desse lado e a Liliane vai distribuir para cá. Bom, vocês estão com o papelzinho aí. Perdão para mim, é mais fácil perdoar quando para mim é mais difícil perdoar quando perdoo alguém, eu sinto, ao ser perdoado por alguém, eu sinto. Quando experimentei o perdão e o amor de Deus pela primeira vez, eu senti. A principal dúvida que tenho sobre perdão é para que o perdão ocorra, eu devo perdoar a mim mesmo A Bíblia ensina que o perdão se vocês depois quiserem continuar a fazer em casa, tá? É só para a gente dar uma parada e usar um pouco aquilo que Deus nos deu
para pensar e avaliar perante uma ordem bíblica. Agora, da mesma forma que a gente decide perdoar, a gente também pode decidir não perdoar. Cada um vai saber o que está lá dentro, né? Agora, tem consequências, tá? Raiz de amargura. A Bíblia fala da raiz de amargura que vai crescendo, vai se espalhando, vai tirando o gosto pela vida, vai dando aqueles sentimentos de baixa autoestima, vai dando tudo, tá? Raiz de amargura, ela vai se estendendo e vai... Sabe aquelas árvores, eu acho que é seringueira, que está plantada ali, está bonitinho. De repente, a raiz começa a ir para o meio da rua. Pop, pop. O asfalto começa a estourar, porque a raiz vai. Muitas vezes acontece isso quando a gente deixa a raiz de amargura tomar conta. Aí vem ressentimento, perturbação de alma. Eu gosto disso, de falar que dá perturbação de alma. Ai, vocês estão me ouvindo, gente? Que esse... Tá bom. Esse microfoninho, ele está caindo aqui. Então, a nossa alma foi feita para ela estar em paz. Quando a gente não perdoa, ela fica conturbada. E aí vem a má consciência, a Bíblia fala tanto que nós devemos manter a consciência pura, a consciência limpa. Então, aí vem a má consciência e até doenças físicas e emocionais. Né? Isso aqui é só uma amostra pequenininha das coisas que podem acontecer. A minha mãe era psicóloga. Pra vocês terem ideia, minha mãe era de 1912, tá? E ela já tinha um casal de filhos e eu apareci. Uma diferença enorme dos meus irmãos. E então, ela dizia assim para mim, filhinha, ela fazia muitas vezes estágios em hospitais psiquiátricos, né? Como psicóloga, era psicóloga clínica do serviço de saúde. Então, ela ia muito a hospitais psiquiátricos e ela dizia isso, ela falava, muitas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos estão lá porque se recusaram a perdoar. Nossa, gente, eu fico arrepiada de falar nisso. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos perdoar, ela está também cuidando da nossa alma. Não é a troco de nada que está isso lá. Né? Mas ela falava, às vezes ela chegava a chorar quando ela conversava com as pessoas e ela via o ódio que suscitava a pessoa ter sido injustiçada em alguma coisa a ponto de não conseguir se controlar e ter que parar lá, né? Então, gente, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus e para isso nós precisamos pedir perdão ou perdoar ou os dois, né? Peça realmente que Deus traga à sua mente alguém que talvez você precise perdoar ou alguém a quem você precise pedir perdão. É muito importante a gente caminhar segundo a luz que a gente recebe. Se a gente não sabe uma coisa, você não pode fazer, mas no momento que você toma consciência daquilo, né? Deus vai trabalhar. E Ele vai trabalhar. Então, Ele tem os meios dele de chegar até nós. Leve com você. O quê? Perdoar é igual a decisão. É decisão de obedecer a uma ordem de Deus. A gente está vendo a vida de José. José decidiu perdoar.
decisão. Escolha perdoar. Eu sei que tem situações muito difíceis, mas lembra, não somos só nós. Jesus, que foi o maior perdoador na cruz, ele mora dentro de quem já o aceitou como Salvador e Senhor da sua vida. Nós também precisamos decidir. E já estamos terminando. Eu sei que nós estamos já pertinho da hora. Agora, eu não sei quantos de vocês conhecem de olhar essa senhora. Ela se chama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ela era holandesa e ela morava com o pai e com a irmã na época da Segunda Guerra. E o que eles fizeram? Eles tinham na casa deles um quartinho onde eles escondiam os judeus que estavam sendo perseguidos, né? Inclusive, quando você vai para a Holanda, tem um tour para ir na casa da Corrie ten Boom. É muito legal você saber que ali tinha parede e atrás da parede, tem inclusive filmes, tá? Que você pode ver na internet. Atrás da parede tinha o quartinho, que ninguém sabia que estava aquele quartinho lá. Mas ela escondia os judeus ali e depois dava a passagem para eles fugirem, né? Que não precisa ninguém falar como foi, só a gente lê livro de história e vê filmes e tal. Então, a Corrie ten Boom, depois que terminou a guerra, ela se mudou para os Estados Unidos. E ela estava lá nos Estados Unidos dando palestra sobre perdão. Mais ou menos isso que a gente viu até aqui. E sabe a igreja tradicional, quando o pastor termina de pregar, que ele anda, vai até lá a porta e fica ali para cumprimentar cada um que está saindo, né? E a Corrie foi junto com o pastor da igreja onde ela estava pregando. E ela estava assim do lado, e passavam as pessoas, Corrie, muito obrigada por você ter falado sobre perdão, foi muito bom, não sei o quê, parará, gostei muito que você falou, tudo aquilo que as pessoas falam. E que os pastores ouvem muito, né, André? Eu, pelo menos, eu sou muito fã do nosso pastor, graças a Deus, muito bíblico. Então, é bom elogiar, viu, pessoal? Gostou do que ele falou? Vai, fala. Porque o servo de Deus precisa ver que a palavra está tendo resultado, né? Bom, voltando para a Corrie. Ela estava ali cumprimentando todo mundo que saía e tal. Aí chegou uma pessoa, apertou a mão dela assim. Corrie, você me perdoou? Ela olha assim, quando ela vê. Pelo fato dela ter abrigado os judeus, ela foi presa. Ela foi presa, torturada. A irmã dela morreu no campo de concentração. Ela conseguiu resistir. Quando ela olha, eu sempre me emociono, gente, desculpa. Era um dos algozes dela. Um dos nazistas que tinha perseguido e que tinha, inclusive, participado de toda aquela situação horrorosa, inclusive, da irmã ter morrido. O pai também. Então, quando essa pessoa chegou e ela apertou a mão, ele olhou, Corrie, muito obrigada por você ter me perdoado. Quando ela olhou para aquela face e ela voltou lá para trás, ela disse que ela falou assim, Jesus, eu não consigo perdoar essa pessoa. O Senhor manda perdoar, como é que fica? Na hora, sabe quando você fala com Deus, aquelas orações flechas assim?
Diz que ela sentiu na hora um perdão, como se ela tivesse assim, jogado um balde de água em cima dela. Muitas vezes, Deus age na nossa vida de maneira excepcional, milagrosa. Mas muitas vezes Ele quer que a gente use a nossa mente. Quando é uma, quando é outra, eu não sei. Mas Deus sabe. E tem momentos em que Ele vai agir de uma maneira que a gente não consegue. Mas ela quer cumprir, ela quis cumprir a ordem de Deus, que era o perdão, e ela tinha acabado de falar sobre o perdão. Então diz que na hora que ela apertou aquela mão, ela realmente sentiu aquele perdão e falou assim: em Jesus eu te perdoei. Então, gente, é uma coisa tão preciosa a gente saber que Deus deixou na palavra aquilo que Ele quer que a gente, como a gente haja. Aqui são alguns versículos que falam sobre perdão. Alguns. Aqui, se você quiser tirar foto, sei lá, porque não é coisa que a gente fala. Os psicólogos falam isso. Eu falei para vocês, a minha mãe era psicóloga. E ela muitas vezes falava isso. Tem que perdoar. Para pessoas que não eram crentes mesmo. Né? Tem que perdoar, porque senão você vai ser a pessoa mais prejudicada. E a Bíblia já dizia isso. Ó. Tem vários tipos, né, de ofensas, mas o perdão é aquele lá. E Jesus está conosco para que nós possamos perdoar. Isso é tão importante, mas tão importante, que está lá na palavra.